De volta aqui no seu programa Missão 360, falei que era rapidinho, 2 minutinhos, a gente já está aqui de volta e eu quero compartilhar alguns recadinhos que a galera tem participado aqui com a gente. O primeiro vai para a Adelina Dádiva, ela diz o seguinte: boa tarde, gosto muito do programa de vocês, quero agradecer por este programa porque transforma pessoas, né? E ela diz no final aqui, amém, amém, com certeza tem transformado a vida de muita gente. Quem manda aqui pra gente agora também é Andrade Marcelo de Beija, ele diz o seguinte: gosto deste programa e abraço a todos os participantes. Um abraço para você também. Quando você mandar um recadinho, manda aí de onde você mora, a gente quer mandar um abraço para sua região também, tudo bom? E falando em região, a gente vai agora para o Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, porque a gente recebeu a foto da Igreja Adventista do bairro Vera Cruz. Quem mandou foi o José Agostinho. A Igreja Adventista Adventista em São José del Gaviare, fica na Colômbia. Quem mandou foi a Elkin. A Igreja Adventista de Iraí, no Rio Grande do Sul, Brasil. Quem mandou foi o Juliano. E por último, a Igreja Adventista de Nairobi, fica no Quênia. Quem mandou foi o Jonathan Conceição, que inclusive já trabalhou aqui com a gente. É isso aí. Se você quiser também encontrar uma Igreja Adventista perto de você, é só entrar no site encontromaigreja.com.br. Entra lá, com certeza você vai achar uma igreja bem pertinho de você, tudo bem? E agora você fica com o testemunho do André. Ele é um pastor que leva as pessoas da sua comunidade para orar em cima de uma montanha. Olha só. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O primeiro passo é entregar o caminho ao Senhor em tudo, né? Confiar nele, esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus, as coisas de Deus. E o mais ele fará, nunca falhou. Nosso Deus nunca falhou e não vai falhar, né? Quem realiza os milagres, quem faz tudo é Deus. O Novo Gama, quando eu comecei a conhecer o distrito, o pessoal começou a falar bem assim, ó, pastor, aqui o desafio é muito grande, é muita briga, muita confusão, você vai ver nas comissões, aprova uma coisa, não avança. Então a gente percebeu também pelas igrejas assim, sabe, bem simples, assim, quase caindo aos pedaços, aquela coisa assim, muita fofoca, muita coisa assim estranha. Então Deus foi despertando assim que precisava de uma reforma. E aí eu falei assim, irmãos, a gente precisa orar. Comecei a falar para um, para outro, a gente precisa orar. Orar para Deus mostrar alguma coisa para a gente. E aí comecei a falar nas comissões, tudo. E aí um irmão falou assim, pastor, é o seguinte, a gente não sabe orar. A gente sabe que precisa orar, mas a gente não sabe orar. Aí eu passo ali 10, 15, 20 minutos e não tem mais o que falar. Então, como é que a gente vai fazer? Não teria como o senhor ensinar para a gente como a gente deve orar, não? Um dia eu convidei aquele irmão. Vem comigo, vamos ali. Eu sempre gostava de orar ao ar livre, talvez numa montanha, no campo assim, né, de passar ali momentos a sós com Deus. Então eu falei para ele assim, vamos ali para orar comigo? Aí ele falou assim, vamos pastor, tranquilo. Aí ele foi a primeira vez. Ele voltou impressionado e aí depois convidou outra pessoa e foi aumentando esse grupo que queria aprender a orar. O foco ali é ensinar que a igreja, os irmãos, a orar, passar mais tempo com Deus, né? A buscar a Deus realmente de todo o coração. E ali a gente tem um momento de louvor, aquele louvor que você para, você conversa, você vê os detalhes, né? A gente tem um momento ali também para cada um conversar com Deus. Cada um sai para um lado e é um momento para a pessoa conversar com Deus. Conversar com Deus sem ficar pedindo e sem agradecer. É o momento da pessoa se derramar na presença de Deus e conversar com Ele. O outro ponto também é a parte de meditar na palavra. Que aí a gente lê uma parte da Bíblia e tenta buscar ali o verso-chave, o verso que Deus está falando com você, o contexto, o que Deus está falando com você e tal. E é um momento que a gente termina realmente intercedendo pelo distrito, pela igreja mundial. É um momento que a igreja levanta as mãos ali sobre um monte e clama.
mas eu gostaria de contemplar esse realmente explodir assim, geral, sabe? Não fosse uma coisa do novo Gama. O mundo começar a clamar ao Senhor e ver que tudo está, não na nossa força, né, mas em Deus. Porque eu sei, o dia que isso acontecer, Jesus vai voltar. E nós vamos terminar. Vamos terminar essa missão, vamos voltar para casa, né? Porque o nosso foco realmente voltar para casa. Então, meu sonho é esse. Eu converso com Jesus todo dia, mas eu queria abraçar ele. E para isso eu quero que meu distrito, minha família, tudo esteja preparado e trabalhe para isso, né? Buscando no Senhor o poder e a autoridade para fazer essa obra, né? Quando falamos de missão, há uma faceta da experiência espiritual com Deus de suma importância que nunca pode ser deixada de lado: a experiência da oração. Mas por que ela é importante? Porque ao ter a missão de buscar e salvar aquele que ainda não conhece o Salvador do mundo como prioridade da nossa vida, nós temos a oportunidade única de viver uma conexão entre o Deus da missão e nós, seus discípulos. Essa se torna, assim, uma das partes mais significativas da oração. Ela é uma experiência de cooperação. Deus, em sua soberania e poder, escolheu em seu plano um método pelo qual nós podemos presenciar a sua palavra se cumprir ao nosso redor, através da oração. Isso significa que quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos, de certa forma, cooperando com Deus. Estamos fazendo parte do seu plano de alcançar esse mundo. Muito provavelmente um dos versos mais extraordinários de toda a Bíblia é aquele que nós encontramos em João, no verso 11. Cristo aqui diz: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E no verso 12, Jesus Cristo afirma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então, você tem feito o que Jesus realizava quando esteve nessa terra? Você tem ressuscitado aos mortos, curado os enfermos? Este é um dos versos mais difíceis de nós entendermos e acreditarmos em toda a Bíblia. E ele continua: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Sinceramente, esse é um texto difícil de ser compreendido e aceito. Como é possível fazer maiores obras, milagres ainda maiores do que aqueles que Jesus Cristo fez? A resposta está no verso seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você percebe? A oração não é limitada pelo tempo nem espaço. Ela é ilimitada. Quando ele esteve aqui na Terra, Cristo, em nosso mundo, ele limitou-se a um determinado tempo e espaço. Durante 33 anos, na Palestina, no Antigo Oriente Médio. Ele, portanto, ficou limitado a realizar milagres durante aquele período e nas proximidades daquela região. Mas a oração não é limitada pelo tempo nem espaço. As orações feitas por Jesus há mais de 2000 anos estão sendo respondidas hoje. As orações que você e eu fazemos hoje podem ser respondidas daqui a um mês, por exemplo. Elas não são limitadas pelo tempo, nem são limitadas pelo espaço. Você pode orar por amigos ou parentes que hoje talvez estejam em Porto Alegre ou em Manaus. O que isso quer dizer? Que nós podemos gastar alguns minutos orando pelos missionários que estão ao redor do mundo nesse exato momento. Nós podemos orar por pessoas em países que ainda hoje é proibido, por exemplo, ler a palavra de Deus, ou manter qualquer tipo de ação intencional de compartilhar a fé com outras pessoas. As ações de nossas orações podem atingir todos os lugares a qualquer momento. O poder da oração não tem limites. Por isso ela é fundamental na missão. As pessoas podem rejeitar seus apelos, as pessoas podem rejeitar a sua argumentação, podem até mesmo rejeitar você como pessoa, mas eles não podem impedir que você ore por eles. Não possuem um sistema de proteção contra as suas ou as nossas orações. Nunca podemos esquecer que a oração é uma experiência de cooperação com Deus, pois Ele deseja abençoar seus filhos. Pedro afirma: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgou alguns. Pelo contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, ao orar nós podemos ver o impossível tornar-se possível, pela simples razão de que nós temos o poder de Deus ao nosso lado. A oração é o método usado por Deus para desenvolver a nossa fé e para abençoar outras pessoas. Então, você não deseja ser uma bênção a outras pessoas? Ore por elas. Muito obrigado, pastor Kleber. E agora você confere os destaques da semana que vem. No programa da semana que vem, trazemos mais histórias de missão para você. O trabalho missionário e o acolhimento entre os imigrantes haitianos no norte do Brasil. O nascimento de uma igreja flutuante no interior do Amazonas. E claro, outras novidades de missão para você. É mais uma viagem na semana que vem. É isso aí, termina aqui mais um programa Missão 360. Eu espero que este programa tenha ajudado você a pensar e refletir um pouquinho mais a respeito da missão. E aí, sentiu vontade de ser um missionário? Então, participe com a gente, seja um missionário. Você pode ser um missionário não só em outro país ou distante, você pode ser um missionário até mesmo dentro da sua casa, tudo bem? E nunca se esqueça, Deus tem uma missão também para você. Até o próximo programa. Já proveste a